Bom dia, meninos. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, dando continuidade à nossa jornada acadêmica no primeiro ano do ensino médio, a nossa aula versará sobre estrutura geológica. É a continuação daquele nosso último tema, deriva continental e tectônica de placas. Eu espero que vocês fiquem atentos, porque nós temos algumas informações bem legais para hoje, tá? A ideia aqui é a gente falar sobre estrutura geológica e formas do relevo, tá? Que são dois assuntos que se interagem. Eu vou começar falando sobre estrutura geológica. E aí, para começar essa nossa aula, eu trago uma imagem aí da Cordilheira do Atlas, que fica lá na África. É uma das 5 cordilheiras que nós vamos estudar no instante. Cordilheiras ou cadeias montanhosas, tá? Como eu falei anteriormente, hoje é uma aula de geografia física e vai exigir da gente um pouquinho de atenção a alguns conceitos. Tá? O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito da própria estrutura geológica. O que seria uma estrutura geológica? Vamos ficar espertos, hein? Estrutura geológica também pode ser chamada de província geológica. Elas nada mais são do que formações rochosas e estruturais que compõem a litosfera terrestre. Relembrando, litosfera é o mesmo que crosta. Essas formações rochosas e estruturais, elas são em grande escala. Lembra que lá atrás a gente estudou tipos de rocha? As províncias geológicas são essas rochas como se elas fossem unificadas. É um tipo só de rocha num determinado local. Elas indicam a composição do relevo, a idade aproximada e também as características mineralógicas desse relevo. Essa é a parte legal das províncias geológicas ou da estrutura geológica. Eu chamo mais de estrutura geológica, tá? Vamos ficar esperto, porque já vi o primeiro macete de hoje. É simples, ó. Estrutura geológica, se for bacia sedimentar, tem combustível fóssil. Todas as bacias sedimentares têm reservas de combustíveis fósseis. Pode salvar isso aí. Apareceu bacia sedimentar, a gente vai lembrar petróleo, gás natural, carvão mineral. Toda bacia sedimentar tem isso. Outro tipo bem comum de estrutura geológica são os escudos cristalinos. Nesses escudos cristalinos a gente sempre vai encontrar minerais do tipo ouro, ferro, bronze, cobre, chumbo, mármore. Então assim, Jacobina, por exemplo, a Jacobina tem ouro. Eu já sei qual é a estrutura geológica de Jacobina. Jacobina é formada por escudos cristalinos, ponto. Eu viajei e fui parar no Recôncavo Baiano e lá tem petróleo. Eu já sei qual é a estrutura geológica do Recôncavo, bacia sedimentar. Estrutura geológica que predomina, ok? Porque eu posso ter os dois no mesmo espaço. É raro? É, mas pode acontecer. As estruturas geológicas, elas possuem dois tipos principais, tá? Quais seriam esses dois tipos principais, professor Paulino, das estruturas geológicas, tá? Vamos guardar os nomes, que lá vem os nomes técnicos. Perdão, não são dois tipos, são três. A estrutura geológica são três tipos, o professor se passou, são três tipos. Um a gente já viu, que são os escudos cristalinos. O outro a gente também já viu, que são as bacias sedimentares, mas tem um terceiro. Uma terceira estrutura geológica que a gente discute muito em sala de aula. Vamos recapitular? São três tipos de estrutura geológica. Bacias sedimentares, o professor falou que tem combustível fóssil. Escudos cristalinos, o professor falou que tem minerais. Aí nós vamos entender quais são as estruturas geológicas que eu tenho. Primeiro, os crátons, que é o nome geológico para escudos cristalinos ou plataformas continentais. Fica esperto, tanto faz escudos cristalinos como crátons. O segundo, a gente falou agora, que são as bacias sedimentares, onde nós temos combustíveis fósseis. E o terceiro é o que a gente chama de montanha. As montanhas, geologicamente, elas recebem o nome de dobramentos modernos. Tranquilo? Três estruturas geológicas: crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Vamos devagarzinho para a gente poder entender. O professor vai trabalhar um a um agora para a gente poder entender. Vamos ver se vocês reconhecem esse espaço. Onde fica essa serra? O professor vai falar de escudos cristalinos ou núcleos cratônicos, os mesmos crátons que apareceu lá atrás. Aí é uma imagem da serra chamada João Belo, que fica lá na mineração, na Jacobina Mineração e Comércio, na chamada Iamana hoje. Essa serra aí foi onde começou a mineração em Jacobina. Isso aí é um escudo cristalino. Por que é um escudo cristalino, professor? Porque tem minério, ouro. Então já sei que isso é um escudo cristalino. Tranquilo?
Essa imagem é um pouco assustadora, mas é assim que trabalha a atividade de mineração. Bom, o que é que a gente sabe sobre esses crátons? Para a gente ficar esperto. Primeiro e mais importante, para a gente saber sobre eles, é que eles são antigos. Lembrem-se, os cratons são as formas de relevo mais antigas que nós temos. Eles são formados eles podem ser chamados, de crátons, escudos cristalinos ou maciços antigos. Por que isso, professor? Porque eles são um dos dois subtipos, tá? Formado pelas plataformas continentais. Mas lembra, o que é interessante eu saber disso tudo, professor Paulino? É interessante eu saber que eles são bastante antigos. Por isso que eles não têm mais atividades sísmicas, não tem mais terremoto, não tem mais terremotos, não tem mais vulcanismos, porque são províncias muito antigas. Como o próprio texto diz, são províncias geológicas com idade antiga. E aí vamos caracterizar essas criaturas para ficar mais fácil para nós. Os crátons ou escudos cristalinos. Primeiro, são as rochas mais antigas do planeta. Já sofreram desgaste demais. Por serem antigas, elas já se desgastaram tudo o que tinha para desgastar. É uma estrutura rochosa firme e relativamente plana, se você comparar as montanhas ou obramento modernos, que são verticalizados. Então, a maioria dos crátons e dos escudos cristalinos são planos, são planaltos, são serras. Eles possuem uma composição basicamente de relevos planaltos, como o professor acabou de explicar. Então, 3 coisas para a gente guardar. Primeiro, são antigos. Segundo, sofreram desgastes. Terceiro, normalmente são rochas firmes, não tem mais movimentação tectônica e relativamente plana. Dá para a gente continuar aí, nessa mesma pegada? Então vamos lá. Ainda falando sobre estrutura geológica e falando sobre os crátons propriamente dito, nos crátons predominam 2 tipos de rocha. Recapitulando, são antigos, são estáveis, são planos e predominam agora 2 tipos de rocha, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas. Só para recapitular, magmáticas é quando o magma solidifica, metamórfica é quando sofre transformação. Nesses escudos cristalinos, o professor falou, acontece a incidência de minerais, lembram? Tem 2 tipos de minerais, metálicos e não metálicos. Os 2 aparecem nos crátons. Tanto os metálicos como ouro, ferro, manganês, cobre, estânio, como eu falei anteriormente, como os não metálicos, como ardósia, granito, mármore, quartzo. Os principais crátons do mundo, eles estão principalmente em relevos planálticos. O professor trouxe 2 exemplos de crátons bem belos. Eu já trouxe um, que foi a mina de João Belo, lembram? Na Serra da Jacobina, a primeira imagem que apareceu. Eu vou trazer mais 2 agora, que são fora do país, tá? 2 crátons internacionais. São eles o fino escandinavo, que é um cráton, eu achei a imagem lindíssima, tá? É um platô, tem uma criatura para a gente ter uma noção do tamanho, a escala de tamanho. Esse fino escandinavo é um exemplo de cráton, que é antigo. Observa que eles não são pontiagudos, eles são mais arredondados, os cumes são arredondados. Tá? E eu trouxe também um outro nosso, famosíssimo, não tanto quanto a Serra da Jacobina, mas nacionalmente conhecido, que é o Monte Roraima, que fica no cráton das Guianas, na divisa do Brasil com as Guianas francesas. Tá? Então nós temos aí 2 exemplos de cráton para a gente ficar esperto. Crátons ou escudos cristalinos são ricos em minerais, são antigos, relativamente planos, a maioria são de planaltos, tá? E sofrem ainda muito desgaste por conta da sua idade. Então eles não têm altitude elevada, apesar do Monte Roraima ser a parte mais alta do Brasil. Mas não dá para você comparar com o Himalaia, com o Everest, que fica no Himalaia, com a Cordilheira dos Andes. São altitudes inferiores. Esses são os crátons ou dobramentos modernos, tá? Agora vamos para o segundo grupo de estrutura geológica, que seriam as bacias sedimentares. Aí é óbvio, os crátons são formados por rochas ígneas ou metamórficas, magmáticas ou metamórficas. E as bacias sedimentares, como o próprio nome já diz, são formadas
por rochas sedimentares. Lembrem-se, o professor falou, toda bacia sedimentar tem combustível fóssil. Ou vai ter petróleo, ou vai ter carvão, ou vai ter gás natural. Esse carvão é o carvão mineral, ok? Vamos estudar um pouquinho sobre as bacias sedimentares, vamos ver o que elas nos trazem. Primeiro o conceito, né? Bacia sedimentar nada mais é do que uma depressão preenchida por sedimentos. Fique esperto. Eu tenho que ter uma depressão, que seria ao grosso modo, seria um buraco, na verdade é um desnível no relevo. Esse desnível, que é uma parte mais baixa do relevo, ela vai ser preenchida por sedimentos ao longo do tempo. E esses sedimentos vão se solidificando, vão dando origem a essas bacias sedimentares. Lembrando que essas bacias sedimentares, normalmente, elas surgem no interior, em áreas oceânicas, e com o movimento de placas elas vão virando áreas continentais. Lembrando, hein? Bacias sedimentares são depressões preenchidas por sedimentos. A depender do sedimento ou do resto orgânico que preencher essa bacia, aí nós vamos ter o tipo de combustível fóssil que o professor vai explicar um pouquinho mais à frente. Aí é simples, né? É nas bacias sedimentares que encontramos os combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e petróleo. As bacias sedimentares são formadas a partir de uma intensa deposição de sedimentos, tá? Como nós vimos no slide anterior. Essas bacias, elas têm como principal característica a formação de reservas de combustíveis fósseis, tá? Mas vamos ficar espertos. É nessas bacias sedimentares que nós vamos ter o surgimento de combustíveis como, primeiro, o petróleo. Lembrem, o petróleo é comum em antigos oceanos. O petróleo, a jazida de petróleo, ele surge em antigos oceanos. Lembra que eu falei anteriormente que as bacias sedimentares são depressões preenchidas por sedimentos e que esses sedimentos, eles, a depender da matéria orgânica que tiver nele, vai dar origem aos combustíveis fósseis. Então, assim, petróleo eu só tenho jazido de petróleo onde era ou ainda é oceano, como é o caso do pré-sal. O gás natural, por sua vez, ele já vai ser comum em antigas florestas que foram soterradas. Então, assim, antigos oceanos eu tenho petróleo, antigas florestas eu vou ter gás natural. Tá, professor Paulino, e o carvão mineral? Tá, o carvão mineral também vai surgir em antigas florestas ou fundos de pântanos, como os textos dizem. Florestas e pântanos vão dar origem a gás natural e carvão mineral. Já os antigos oceanos vão dar origem ao petróleo. Tranquilo até aqui? Vamos entender com um gráfico esquemático como é que acontece a formação do petróleo. Eu trouxe um bloco esquemático aqui para a gente poder analisar calmamente. Bom, aqui nós temos no primeiro plano aí à esquerda de vocês, nós temos o oceano há 300 ou 400 milhões de anos atrás, com toda a sua vida marinha. À medida que os sedimentos vão se acumulando, e ele chama aí de rocha porosa no bloco esquemático do meio, vocês percebem que o oceano diminuiu. Aí eu já tenho, rocha porosa, sedimentar, rocha impermeável. E aqui em cima eu tenho sedimentos e rochas, estão vendo? Esses sedimentos aqui já são rochas se desagregando dessa camada impermeabilizada. O oceano desaparece no terceiro bloco esquemático. Eu só tenho rochas, aí você tem aqui a rocha impermeável, a rocha sedimentar porosa, e aqui dentro da rocha sedimentar porosa, esses organismos vivos aqui deram origem ao petróleo, o que ele vai chamar de óleo preso. Já o gás natural vai ficar um pouquinho acima, estão vendo na parte laranja? Aqui eu tenho o gás natural preso e aqui eu tenho o petróleo preso. A única forma de puxar esse petróleo é a partir do momento do plano de sucção. Eu vou ter que arrebentar essas rochas aqui, esses sedimentos e rochas do bloco esquemático 3, perfurar para poder retirar esse petróleo daqui e assim transformar em uma riqueza monstruosa. Mas fiquem atentos que o que gera o petróleo, na verdade, é matéria orgânica soterrada, submetida a pressão e temperaturas elevadas. Quem vai aumentar a pressão e a temperatura, professor? Essas camadas rochosas que vão sobrepondo essa matéria orgânica que ficou aqui embaixo. E aí é só você contar quantas camadas de rocha eu tenho nesse bloco esquemático aí da direita.
Aí nós vamos ter, numa escala de milhares de anos, o surgimento, perdão, de milhões de anos, o surgimento e a formação do petróleo, que é o combustível fóssil mais caro do mundo e mais desejado do mundo. Vou trazer agora um bloco esquemático da formação do gás natural. A gente viu lá atrás que é o mesmo processo. O gás, ele forma-se acima do petróleo. E aí é simples, o que é que vai gerar esse gás? A decomposição em si da matéria orgânica vai gerar esse gás. Esse gás vai ficar preso nessas camadas de rocha porosa. E aí você vai ter o surgimento, também numa escala de milhares de anos, desse gás natural. Esse gás natural, preso nessa imagem que a gente visualiza aí, ele fica numa camada de rocha porosa, um pouco acima do petróleo, tá? E também distante das rochas impermeáveis. Essas rochas impermeáveis, elas vão servir para reter esse gás aí. Tá? E aí, professor, como é que a gente vai extrair esse gás? Do mesmo jeito que extrai o petróleo. Perfuração e extração desse gás natural. Lembrando que nem sempre onde eu tenho petróleo, eu tenho gás, tá? Às vezes eu tenho carvão e gás, às vezes eu tenho petróleo e gás, às vezes acontece da formação só de gases. Não há uma sequência coerente para isso. No meio natural, pelo menos, não. Então nós teremos primeiro o surgimento do petróleo em fundos de oceano. O surgimento do gás pode acontecer tanto em fundo de oceano quanto em de antigas florestas, porque o gás surge a partir dessa decomposição da matéria orgânica. Vamos agora para o terceiro bloco esquemático, que é a formação do carvão mineral. Bom, aqui nós temos um gráfico legal que ele diz da esquerda para a direita sempre. Nós temos um pântano, percebe que é uma floresta inundada? Esse pântano ele vai deixar de existir à medida que vão sendo soterrados as matérias orgânicas. Elas vão sofrendo de novo aumento de pressão e de temperatura e vão se transformando numa rocha que é o carvão mineral. Detalhe, quanto maior o tempo, a pressão e a temperatura para que essa rocha passe por um processo de transformação, mais rico fica esse carvão. Observe que você tem aí 4 tipos de carvão: trufa, lignito, hulha e antrácito. O mais forte, o mais calórico desses 4 é o antrácito. Por quê? Porque o carvão, assim como quase todos os minerais, quanto mais tempo ele passar em processamento, mais rico ele será energeticamente. E isso beneficiará e muito na questão da extração desse recurso natural. Lembrando que também o processo aqui envolve milhares de anos. Qual é o macete, meninos? Bacias sedimentares eu tenho carvão, gás e petróleo. Os 3 formam-se em longa escala de tempo geológico. Não dá para você plantar ou soterrar uma árvore no seu quintal, soterrar uma vaca e esperar ter um poço de petróleo. A gente está falando na escala aqui de milhões de anos. Tranquilo? Carvão, petróleo e gás natural nós encontramos mais facilmente em bacias sedimentares, que é uma das 3 estruturas geológicas que nós estamos estudando. A terceira estrutura geológica são os cinturões orogenéticos, ou orogênicos, perdão. O que seriam cinturões orogênicos, professor? Os dobramentos modernos, as montanhas. Essa imagem, por exemplo, são dos Alpes suíços. Uma paisagem belíssima na Suíça, que a galera vai para esquiar. É uma cordilheira, os Alpes suíços, que são chamados geologicamente de cinturões orogênicos. Vamos ficar espertos? Crátons, bacias sedimentares, cinturões orogênicos. Pode aparecer, ao invés de crátons, escudos cristalinos, mesma coisa. Ao invés de cinturões orogênicos, pode aparecer dobramentos modernos, mesma coisa. Tranquilo isso? Para a gente não estar confundindo essas leituras. Vamos ver o que são cinturões orogênicos. Bom, é simples. São as estruturas resultantes da movimentação da crosta, das placas tectônicas. Eles originam dobramentos ou cadeias montanhosas, que é como a gente vulgarmente as conhece. Os dobramentos eles podem ser de 2 tipos.
existem dois tipos de dobramentos. Os antigos, que não eram chamados de dobramento até recentemente, a gente não considerava isso, mas essa leitura é simples. Existem montanhas antigas e montanhas novas. As montanhas novas são os dobramentos modernos, as montanhas antigas são os dobramentos antigos. Esses dobramentos antigos, eles datam da era pré-cambriana e paleozoica. Por serem antigos, eles apresentam baixas altitudes ou modestas altitudes, comparado aos modernos, e os cumes são arredondados. Professor, por que o cume vai ser arredondado? Porque eles já sofreram processos erosivos. O professor trouxe o exemplo de 3 dobramentos antigos do Brasil, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço e a Serra do Mar, e 2 exemplos de fora do Brasil, que são os Montes Urais, que dividem a Europa da Ásia, e os Montes Apalaches, que ficam lá nos Estados Unidos da América. São exemplos de dobramentos antigos. Tá? Eu trouxe uma imagem dos Montes Urais para a gente poder ver. Observe que esses Montes Urais eles são elevados, mas eles têm os cumes arredondados e a gente não vê neve neles como nos dobramentos modernos. Tranquilo? Então já é uma outra característica, dos dobramentos antigos. Eles não têm neve, têm os cumes arredondados e são um pouco mais baixos. Professor Paulino, eu posso chamar de montanhas? Pode, mas seriam montanhas antigas. Observe que a gente não fala montanha do mar, a gente fala Serra do Mar. A gente não fala montanha Ural, as montanhas Apalaches. Então, como eles são mais baixos e apresentam cumes arredondados, porque já tem processo erosivo, são mais antigos, a gente não chamam de montanha por essa questão. Tranquilo? E nós temos também os dobramentos modernos. Esses são os mais simples que vão ser cobrados da gente também. O que são os dobramentos modernos? Bom, aí é simples. Os dobramentos modernos são mais novos, porque eles vão datar da era Cenozoica, no período terciário da era Cenozoica. Então a gente é do Quaternário homem. Eles são recentes, ocorrem em área de convergência de placa, ou seja, onde as placas tectônicas se chocam, aí uma mergulha sobre a outra. Acontece um lento soerguimento dos dobramentos modernos, porque à medida que uma placa mergulha na outra, acredita-se que esse movimento seja de 3 centímetros por ano, apresentam elevadas altitudes, o cume é pontiagudo porque ainda está crescendo e é coberto por neve, óbvio, por conta da altitude. Quanto mais alto, mais frio, a neve vai lá e se concentra. E aí estão os exemplos, atenção primeiro ano, isso aí eu tenho que ficar esperto, porque esses exemplos de cordilheira sempre me serão cobrados. Eu trouxe 5 exemplos: Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul, as Rochosas Americanas, que ficam nos Estados Unidos da América, Himalaia, que fica na Ásia, Alpes, que fica na Europa, e Atlas, que fica na África. Recapitulando: Atlas, África; Alpes, Europa; Himalaia, Ásia; Rochosas, América do Norte; Andes, América do Sul. Essas são as 5 principais cordilheiras do mundo. Tá? E aí é bom a gente ficar esperto, porque essas 5 cordilheiras do mundo, Alpes, Rochosas, Himalaia e Atlas, tá? Elas pertencem a esse conjunto de dobramentos modernos que o professor acabou de citar. Os dobramentos modernos, como o próprio nome já diz, são novos, recentes, datam do período Cenozoico, da era Cenozoica, no período terciário. Eles são de lento soerguimento, eles vão subindo aos pouquinhos, 3 centímetros por ano. Mesmo assim, o Himalaia já ultrapassou os 8.000 metros, né? Então o Himalaia tem mais de 8 quilômetros de altitude, só para a gente ter uma ideia da idade deles. Tem o cume pontiagudo, por conta do processo de crescimento ainda, arredondado é quando tem processo erosivo, para a gente não esquecer. E tem os seus cumes, além de pontiagudos, eles são cobertos por neve, por conta da altitude. E aí eu trouxe o exemplo do Himalaia, que é conhecido como topo do mundo. Eu acho essa imagem belíssima do Himalaia. Lá ao fundo você tem o Monte Everest, que é o topo do mundo. Tranquilo, meninos? Recapitulando: crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos ou cadeias orogênicas. Tranquilo isso? Vamos ficar espertos com relação a isso. Mas deve aparecer assim: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. São as palavras mais comuns que a gente vai usar nesse contexto de estrutura geológica. Mas não esquecer dos termos técnicos também,
que podem ser cobrados mais adiante. Agora nós vamos analisar um planisfério sobre as estruturas geológicas do mundo. Tenta dar uma olhadinha nele aí com calma, nesse planisfério. Lembrando, hein, toda vez que a gente analisa mapa, a gente dá uma olhada na legenda dele. Mas esse planisfério é simples. O professor queria chamar a atenção apenas para a quantidade que nós temos aí de bacias sedimentares. Há um predomínio no mundo de bacias sedimentares. Observe, escudos recobertos por sedimentos. Está de verde. O verde mais escuro aí são bacias sedimentares. Aí o cara pensa, nossa, então o mundo tem muita reserva de petróleo, carvão e gás. Tem. Tá? E por que, professor, que no mundo predominam as bacias sedimentares? Por conta da idade do nosso planeta, que data de 4,5 bilhões de anos. E essa idade levou a muito desgaste. Então a Terra já sofreu muito desgaste, os relevos. Então se eles começam a se desgastar, a tendência é que eles vão ficando mais planificados e mais baixos. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir mais um pouquinho. Bom, aí nós vamos estudar agora o conceito de relevo. O que seria relevo? Vamos pensar, o que seria relevo para nós? É um conceito tão bobo que a gente vai até rir quando o professor Paulo falar. Relevo, na verdade, são irregularidades que a superfície terrestre apresenta. A irregularidade do planeta Terra, da litosfera falando, é chamado de relevo. E esse relevo, ele vai se apresentar quanto à altitude, a forma e a inclinação das vertentes. De acordo com a altitude, com a forma desse relevo e com a inclinação das vertentes, ponto. Para quem não está entendendo, vertente é a encosta do relevo, por onde a água escorre. Tranquilo? É simples. A depender da altitude, da forma e da inclinação, a gente vai agora nomear esse relevo. E essa imagenzinha aqui é bem legal, porque ela traz vários tipos de relevo aí. Observe que eu tenho lá atrás montanha, eu tenho serra, vale, cordilheira, colina, planície, depressão e planalto. Vamos aprender os conceitos desses rapidinho, de forma assim bem dinâmica. O que seriam cada uma dessas formas de relevo? Vamos começar pelos planaltos. Bom, o planalto é simples. Caracteriza por áreas situadas geralmente acima de 300 metros. Se tiver mais de 300 metros, vai ser um planalto. Tudo bem. Outra coisa que é interessante a gente esquecer. Planalto não é uma superfície plana e alta. Esqueçam isso. Planalto é uma superfície onde você tem maior processo erosivo do que processo de deposição ou sedimentação. O que é isso, professor? O planalto ele perde sedimentos pela erosão para formar a planície. Então, o planalto tem mais processos erosivos do que processos de sedimentação. Normalmente, os planaltos eles são vulgarmente chamados de serras ou de chapadas. Aí cabe um parênteses. Qual é a diferença de serra para chapada? Como o próprio nome já disse, a chapada ela é tubular. É um planalto tubular. E as serras são acidentadas. Você não tem uma regularidade, tem umas pontiagudas, outras arredondadas. E é simples. O planalto, eles apresentam estrutura cratônica ou sedimentar. Então eles podem ter rochas magmáticas, metamórficas ou sedimentares. O planalto tem essa regalia, tá? De apresentar, ele apresenta, mas não, apresentam estrutura cratônica ou sedimentar. Os planaltos também, eles são muito fotografados pelo país. Por exemplo, há um exemplo de um planalto que todos nós temos a obrigação de conhecermos. Pronto, Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina. Observe que ele é meio arredondado. Lembrem, chapada é um planalto tubular. Repetindo, chapada é um planalto tubular, arredondado. Professor, por que ele é tubular, arredondado? Porque ele é formado por águas de rios. Tinha um rio aí que formou esse planalto no Morro do Pai Inácio, que é belíssimo, diga-se de passagem. Segundo tipo de relevo, ou forma de relevo, como queiram, as planícies. Tá? De novo, planícies são o tipo de relevo mais conhecido do planeta. Por quê? Porque a maioria de nós moramos nas planícies. São terrenos relativamente planos e de baixa altitude, onde predominam os processos de sedimentação. É o contrário do planalto.
Planalto predomina erosão, planície predomina sedimentação. Porque os sedimentos caem do planalto na planície, formando a própria planície. Nas planícies é onde o homem se estabelece, onde a gente mora, onde as civilizações se formam. Normalmente as planícies são de origem sedimentar, porque elas acumulam sedimentos que caem das áreas mais altas, como o planalto ou das serras, como o professor acabou de citar. A planície é legal porque assim é a parte mais desejada pelo ser humano, seja para morar ou para cultivar alimentos. Por isso que no século passado tinha um camarada chamado Robert Malthus, e Malthus dizia que a população mundial ia morrer de fome porque ia crescer a população e não ia produzir alimento suficiente. Por que Malthus achava isso? Porque as pessoas e as cidades iam disputar o mesmo espaço. As pessoas e a agricultura iam disputar o mesmo espaço. Ou a gente mora ou a gente planta alimentos. Malthus achou que não ia ter cultivo de alimentos suficiente para nós. Graças a Deus ele estava errado, né? O nosso problema mundial não é produção de alimentos, é a distribuição dos mesmos. Tá? Terceira forma de relevo, as depressões. Esse também é simples, tá? Depressões nada mais são do que áreas com altitude mais baixa do que o seu entorno. Lembrem-se, buraco não é depressão. Depressão é uma estrutura de relevo com altitude inferior ao seu entorno. Sofrem um intenso processo de desgaste por conta da água e do vento. Lembrando, hein? Esse desgaste por conta da água e do vento, é fácil a gente identificar uma depressão onde tem uma bacia hidrográfica. Guarda isso aí, ó. Bacia hidrográfica, depressão. Bacia hidrográfica, depressão, que é mais fácil. As depressões podem ser absolutas ou relativas. Vamos primeiro às relativas. São aquelas que apresentam altitude superior ao nível do mar. Por exemplo, nesse bloco esquemático aí, a depressão está acima de uma planície. Ela está em cima, literalmente, de um planalto. Professor, por que ela é uma depressão relativa? Porque ela está muito mais alta que o nível do mar. Essa é a relativa, mais alta que o nível do mar. Mas observe que mesmo no planalto, onde fica a depressão, ao redor dela a parte é mais alta, porque a depressão é lá dentro, onde a setinha está indicando. Já a depressão absoluta, elas são áreas que ficam abaixo do nível do mar. Observe que eu já tenho um gráfico aí falando do relevo submarino, tá? E lá embaixo eu vou ter uma depressão absoluta, ela vai ficar abaixo do nível do mar. Nós temos alguns exemplos de depressão absoluta. Professor, como é que vai ser algo abaixo do nível do mar dentro do continente? Porque ela vai escavar tanto o continente que se você botasse na mesma direção do mar, ela ficaria abaixo. O exemplo mais legal de depressão absoluta, dessa que fica abaixo do nível do mar, tá? Por isso que eu coloquei essa imagem do relevo submarino aí, deve aparecer agora para vocês aí, o Mar Morto. É a maior depressão absoluta do mundo. Então, assim, essa depressão do Mar Morto, o Mar Morto ele fica abaixo do que o nível do mar. Professor, mas o Mar Morto não é um mar? Quando a gente fala nível do mar, a gente se refere ao oceano, tá? Só para a gente não esquecer. Tudo bem? Vamos seguir para o nosso penúltimo tipo de relevo, que são as montanhas. Tá? Perdão, para o nosso último tipo de relevo, que são as montanhas. Tá? É simples, a gente viu na estante, o professor Paulino falou na estante das montanhas, quando nós vimos os dobramentos modernos. Lembram? São elas. Tá? Característica das montanhas, tudo difícil, olha como são difíceis. Elevadas altitudes, relevo íngreme, ou seja, bastante inclinado. Se o relevo é íngreme e inclinado, nós vamos ter vales profundos. Apresentam cumes pontiagudos e cobertos por neve. Lembram? As grandes cadeias montanhosas são chamadas de cadeia porque reúne várias montanhas umas às outras. E, devido à sua altitude, elas também fornecem materiais às áreas ao seu redor, porque elas também sofrem um intenso desgaste. A erosão também castiga as montanhas. E o mais difícil, né? Elas se localizam em limites convergentes de placas tectônicas. O professor trouxe um exemplo de montanha que não é recente, eu trouxe das montanhas antigas, tá? São as montanhas de Tianjin, na China. Alguém aí assistiu Avatar?
No filme Avatar tem as montanhas Aleluia e tal, que são montanhas que flutuam. A gente sabe que montanha não pode flutuar na Terra, né? Mas James Cameron, que é o diretor do filme, ele filmou aí, nas montanhas de Tianjin, na China, que são belíssimas. É um conjunto montanhoso, rochoso, fantástico. É uma estrutura geológica que valeria a pena uma visita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre estrutura geológica e formas de relevo continental. E espero vê-los mais tarde com a continuação com relevo. Agora nós vamos falar sobre relevo submarino. Fiquem com Deus e com fé em Deus vai dar tudo certo e nós vamos nos livrar dessa pandemia. Abraço a todos.